Fala moçada, vamos nessa então. Professor Bruno na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês aqui no nosso módulo, na nossa aula, que está tratando aí de teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos, questões da banca Sesgran Rio, para a gente dar uma olhadinha, ver como que é o nível aí das questões dessa banca. Vamos treinar então? Hora de colocar os nossos neurônios para fritar com resolução de exercícios. Se liga! Questãozinha da banca Sesgran Rio, concurso aplicado no ano de 2011. A questão fala aqui, conversando com os 45 alunos da primeira série de um colégio, o professor de educação física verificou que 36 alunos jogam futebol e 14 jogam vôlei, sendo que 4 alunos não jogam nem futebol nem vôlei. O número de alunos que jogam tanto futebol quanto vôlei é, e aí vem aqui as alternativas, beleza? Vamos lá então, ó, 45 alunos e falando sobre jogar futebol e jogar vôlei. Jogar futebol, jogar vôlei. Então tem aqui, olha, um conjunto que vai representar para mim a quantidade dos que preferem ou que jogam futebol e um outro conjunto que é o da galera que curte jogar um vôleizinho. Bem, ele afirma que 4 não jogam nem futebol nem vôlei. Então esses 4 são aqueles que a gente representa aqui do lado de fora, certo? Como eles não jogam nem futebol nem vôlei, eles vão ficar aqui do lado de fora. E aí com isso, a gente pode garantir que na união dos dois conjuntos, quando a gente fala aqui da união dos dois conjuntos, é tudo que vai estar nessa parte, nessa parte e nessa parte, certo? A soma dessas três parcelas aqui. A soma dessas três partes, dessas três regiões, vai ter que me dar então um total de 41 alunos, concordam comigo? Por que 41? Se são 45 ao todo, e se tem 4 que estão do lado de fora, a união, ou seja, tudo que varre aqui dentro, tem que ter 45. Desculpem, tem que ter 41, ok? Esse 41, então, vem da conta 45 menos 4. Bem, quantos que jogam futebol? São 36. Então, de onde que vem essa soma 36? Daqueles que jogam apenas futebol com aqueles que jogam futebol e também vôlei. Vale lembrar que quem está aqui no meio é a galera que joga os dois, perfeito? Futebol e vôlei. Então, esse 36 vem da soma do que está aqui com o que está aqui. E de onde que vem o total dos que preferem vôlei? Quantos que jogam vôlei? São 14 que jogam vôlei. De onde que vem, então, essa soma aí dos que jogam vôlei? Dessa região, que são os que jogam vôlei e futebol, com essa região, que são os que jogam apenas vôlei. O que a questão quer saber de vocês é um clássico, digamos. Ele quer saber justamente quantos elementos que estão aqui na interseção dos dois conjuntos. E aí, a gente tem algumas estratégias diferentes para resolver. Uma delas, que é a mais direta, é justificada pelo que a gente chama de princípio da inclusão e exclusão. Qual seria essa solução mais direta? Você pode se lembrar simplesmente o seguinte: se eu somar o total do que tem dentro de futebol com o que tem dentro de vôlei, 36 mais 14 vai dar quanto? Vai dar 50. Só que eu precisava que a união desses dois conjuntos desse quanto? Desse 41. Ora, então entenda a lógica. Se eu estou somando esse 36 com esse 14, está dando 50. Sendo que a união desses dois conjuntos tem que dar 41, é porque esse excesso de 9 indica aquela galera que foi contada nos dois conjuntos. A galera que foi contada nos dois conjuntos é a galera que está aí na interseção. Então, o número que ele está buscando para mim no exercício é esse 9. 36 mais 14, que dá 50, 50 menos 41, o que sobrar vai ter que estar ali na interseção. Isso que eu acabei de falar, conforme eu disse, é justificado pelo que a gente tem como sendo o princípio da inclusão e exclusão. Lá nos nossos vídeos de teoria, eu falo sobre isso com vocês. O princípio da inclusão e exclusão me garante que o número de elementos da união de dois conjuntos é sempre igual ao número de elementos do primeiro, mais o número de elementos do segundo, menos o número de elementos da interseção. Daí, nós vamos ter a ideia que o número de elementos da interseção vai ser sempre igual ao número de elementos do primeiro, mais o número de elementos do segundo, menos o número de elementos da união. Brão, bacana, achei até legal a justificativa, mas eu não fiz assim não, velho. Eu meti um x aqui no meio e preferi trabalhar com um x, 36 menos x, tá bom, eu vou deixar essa solução também, tá? Mas eu preciso cair do outro lado para você ter a segurança, porque isso aqui é bem manjado, é bem previsível quando a questão vai envolver apenas dois conjuntos. Eles te darem os dois totais, informarem quanto que tem que ter na união e vai te pedir interseção. Isso aqui é um clássico. E aí, se você conseguir, mesmo tendo uma outra saída, trazer essa solução mais direta, é bom para você. Vamos abrir a mente, tá bom?
A solução, então, poderia ter sido essa. Olha. Soma o 36 com o 14, deu 50, aí você tira o que tinha que ter na união, que é 41. O que sobrar é o excesso, é a galera que está nos dois. 9, gabarito correto, letra C, tá bom? A questão aqui não pediu, mas se fosse necessário descobrir, por exemplo, quanto que é a galera que curte apenas futebol. Como são 36 ao todo, e eu tenho 9 na interseção, os que jogam apenas futebol seriam 36 menos 9. 36 menos 9 vai ter que dar 27. Vamos deixar registrado aqui, olha, que esses 27, eles jogam apenas futebol. Perfeito? 14 é o que tem aqui, olha, dentro de vôlei. Tira esses 9 que estão na interseção, restam aqui aqueles que curtem apenas um vôleizinho, que seria o meu caso. Nessa pesquisa eu teria encaixado por aqui. Não que eu não curto futebol, mas o talento pro futebol aqui passou longe. Com a estatura, eu jogava vôlei. E quase que fui pelo caminho do vôlei, né? Mas eu não lamento não, tá bom? Tô feliz aqui, dando as minhas aulas pela estratégia, mas quase que eu fui aí, ó, pelo caminho do vôlei. Um dia eu conto essa história. 14 menos 9 são 5, então, que jogam ou que preferem apenas vôlei, tá? Nosso gabarito, então, já está indicado aqui, letra C. Agora eu vou deixar aquela outra solução, que é para não restar dúvida nenhuma, de que, se você quisesse, poderia ter colocado aqui o X. A gente não vai discutir por conta disso, não. Brunão, eu prefiro colocar o X. Então, beleza. Ó, vamos lá. Se você colocou o X, você ia deixar assim para mim, olha. Isso aqui seria X, tá bom? Aqui, ó, à esquerda, você deixaria indicado 36 menos X. E à direita, você deixaria indicado para mim 14 menos X. Perfeito? Como a soma dessas três parcelas tem que dar 41, não tem o que discutir. Essa primeira saída que está aqui, ela é mais direta. Mas essa que está aqui, para quem... Ah, Bruno, eu preferi fazer assim. Tá valendo. Você pode somar 36 menos x mais 14 menos x. Daria até para acelerar isso aqui, deixar indicado que isso aqui já vai dar 36. Você pode falar para mim, olha, que 36 mais 14 menos x, mas ainda assim, se quis colocar passo a passo, tá certo. Pode colocar, olha, 36 menos x mais 14 menos x. Tudo isso daqui vai ter que ficar igual a 41, certo? 41, que é a união aqui dos três conjuntos. Cancela aí, ó, o menos x com mais x. Então, ó, cancela o menos x com mais x, você ia chegar lá em 50 menos x, que ia ter que ser igual a 41. Se eu passar o x para o lado de cá e o 41 para o lado de cá, 50 menos 41 é o valor do meu x. Logo, 50 menos 41 dá 9. 9 é o valor do meu x. Beleza? Tá aqui, ó. Se você curtiu a primeira saída, fique tranquilo, que sempre vai dar certo em questões envolvendo dois conjuntos. Se, por algum motivo, fez usando a segunda, só para reforçar que não tem absolutamente nada de errado. Tá valendo também. Passamos por essa? Gabarito, então, letra C. Bora para mais uma. Numa certa comunidade, 35% dos seus habitantes são leitores do jornal M. 40% são leitores, desculpa, acho que eu falei eleitores, são leitores do jornal N. 30% são leitores do jornal P. 25% leem os jornais MN, 15% leem os jornais MP, 20% leem os jornais NP e 10% leem os três jornais. Se o contingente de habitantes dessa comunidade que não leem nenhum dos três jornais está entre 240 e 360, então o contingente de leitores exclusivos do jornal M se situa entre, e aí aqui vem as alternativas, tá bom? Bom, vamos lá. De novo, trouxe aqui um clássico, quando o assunto é teoria dos conjuntos em provas, não só da Cisgran Rio, como de qualquer outra banca. Aqui ele traz uma situação envolvendo porcentagem. Vale lembrar que quando a gente trabalha com porcentagem, o nosso universo é de 100%, ok? E aí ele vai trazendo aqui as informações das interseções 2 a 2, a informação da interseção dos três conjuntos. Então pode jogar aqui, se quiser, nos diagramas. Então vou colocar, olha, tenho aqui meu conjunto M, meu conjunto N e meu conjunto P. Perfeito? N, N e P. Bora lá.
No conjunto M, 35%. Então, 35% da população lê o jornal M. Jornal N, 40%. Jornal N, 40%. Jornal P, 30%. Beleza. Aí, vamos pegar aqui aquela informação que eu falo que é o filé de uma questão com 3 conjuntos, né? O cara passou aqui a interseção dos 3, ou seja, o percentual ali daquela galera que curte ler os 3 jornais, passou quanto? Tá aqui no finalzinho, olha. Ele fala para mim que 10% leem os 3 jornais. Então vamos colocar esses 10% aqui, olha, nessa região central. Certo? Vale lembrar, por que você colocou esses 10% aqui? Porque essa daqui, olha, é a região, é a única região que faz parte dos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Você vai ver que esse 10%, ele está aqui dentro, olha, do conjunto M. Se eu colocar os 10% aqui, ele cai dentro do conjunto N, e esses 10% aqui, ele cai dentro do conjunto P. Então é a única região, naquela representação, que pertence aos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Como 10% leem os 3 jornais, esses 10% ficam encaixados aqui. Beleza? Agora vamos pegar as outras interseções, olha. 20% leem os jornais N e P. Tanto faz aqui a ordem, tá, gente? Ah, professor, mas por que você começou pela interseção de N e de P? Isso aqui é o de menos. Você vai ter que, de alguma forma, encaixar aqueles valores ali, tá bom? Ele fala para mim que 20% leem os jornais N e P. Onde que está a interseção de N e P? Quando a gente utiliza o conectivo E, na teoria dos conjuntos, a gente está trazendo a ideia de interseção. Então, onde que eu tenho aqui a interseção dos conjuntos N e P? Interseção dos conjuntos N e P está aqui, perfeito? Como a gente está falando de 20% que leem N e P, se aqui eu já tenho 10%, para essa região ficam faltando outros 10%. Poxa, professor, eu errei porque eu achei que eu tivesse que colocar os 20% aqui. Não, então aí você cometeu um vacilo que não tem a ver com a matemática, e sim com o português. Se ele tivesse dito no enunciado que 20% leem, aí a gente teria que ter essa palavra, tá? Ou sinônimas a ela. 20% leem apenas os jornais NP, 20% leem somente os jornais NP. Então aí é questão de português mesmo, tá bom? É questão de você encontrar alguma palavra que restringe ali a apenas os conjuntos NP. Aqui foi de maneira geral. 20% leem os jornais NP. Então, quando eu falo de maneira geral sobre a interseção de N com P, se tem conectivo E, é interseção. Interseção de N com P pega essas duas regiões, essa dos 10% e essa. Então, essas duas regiões tem que fechar em 20%. Então, por isso que aqui vão restar apenas 10%, tá bom? Então, aqui, ó, pega os 20% e tire os 10%, que já tem ali. 20% menos 10%, eu fico então com 10%. Vamos deixar anotado aqui o que representa esses 10%, porque isso aqui é importante para vocês, tá bom? Esses 10% são 10% que leem apenas, é por isso que eu estou falando, essa região que está aqui, olha, como ela é exclusiva de 2 conjuntos, eu tenho que me referir a ela no português usando uma palavra restritiva. Esses 10%, eles curtem ler 2 jornais apenas, que são os jornais N e P. Então deixa anotado aí para mim, tá bom? 10% apenas N e P. Bora! 15% leem os jornais M e P. 15% leem os jornais M e P. Se 15% leem os jornais M e P, onde que está a interseção de M com P? A interseção de M com P é essa que está aqui, olha. Ali eu tenho a interseção de M com P. Só que eu tenho que ter ali um total de 15%. Como já tem 10% ali na interseção, então para essa região aqui, olha, eu fico com 5%. Então tá lá, olha, 15% menos 10%, que são 5%, e aí esses 5%, eles leem apenas esses dois, olha. Eles leem apenas M e P, beleza? Depois, 25% leem os jornais M e N. 25% leem os jornais M e N. A interseção de M com N tem que dar um total de 25. Como já tem 10, significa então que para essa região que está aqui, olha, eu vou colocar 25% menos 10%, que vai ter que dar 15%. E aí eu me refiro a esses 15% como sendo aqueles que curtem apenas ou que leem apenas M e N.
Perfeito? Tá aqui então, olha, 15%. E aí a gente agora vai fechando o cerco. Como dentro de M tem que ter 35%, o que, que é M? M pega tudo isso que tá aqui. Já tem 15 com 10 com 5. 15 com 5 vai dar 20, 20 com 10 vai dar 30. Como eu tenho que fechar em 35%, aqui então, olha, eu vou deixar indicado 5%, ok? O que, que eu fiz aqui então? Olha, para chegar nesses 5%, eu peguei 35%, tirei 15%, tirei 10%, tirei 5%, ok? Esses 5% que restam são aqueles que curtem apenas o jornal M, que, diga-se de passagem, é o que vai ser importante para a minha resolução aqui no final, tá bom? Porque ele vai querer fazer algo, ele vai trazer uma informação sobre leitores exclusivos do jornal M. Leitores exclusivos do jornal M são aqueles, então, que curtem ler apenas o jornal M, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu já vou chegar ao que é o gabarito e depois eu volto só para completar. Ah, não, se bem que não vai ter jeito, que aí como eu vou precisar descobrir, né? Quantos que não leem nenhum dos três, eu vou ter que preencher já de uma vez essas demais regiões também. E, gente, só para deixar claro, vocês estão vendo que eu vou rabiscando aqui tudo, mas isso tudo aqui é cálculo que vocês vão fazendo de cabeça. Na hora da prova, não tem por que ficar romantizando e colocando esse rascunho aqui não, tá bom? Aqui eu deixo para que vocês entendam de onde que eu estou tirando aqueles resultados, para não ficar só aqui na fala, mas na hora da prova, não me vem ficar escrevendo esse monte de coisa aqui não, porque ninguém vai acompanhar a sua resolução não, tá bom? Vamos aqui, ó, para o N. Dentro do conjunto N tem que ter 40%. Aqui já tem 15, 10 e 10. Então, eu vou ter que deixar indicado aqui, olha, 40%, menos 15%, menos 10%, menos 10%. Quanto que vai dar isso aí? Me ajudem. 15 somado com 10 está dando quanto? Pode falar que eu estou te ouvindo aqui. Isso. 25. 25 com 10, 35. 40 menos 35, sobrou quanto? 5%. Beleza. Como que eu me refiro a esses 5%? Esses 5% são aqueles que leem apenas o jornal N. Tá bom? Depois, dentro do meu conjunto P, tem que ter um total de 30%. 5 com 10, 15, 15 com 10 está dando 25. Então vai sobrar aqui, ó, 5% para essa galera. Então aqui, ó, 30%, menos 5%, menos 10%, menos 10%. 10 com 10 vai dar 20, 20 com 5, 25, 30 menos 25, 5%. Esses 5% são aqueles que curtem apenas o jornal P, tá bom? Lembra que eu tinha falado de início? Eu preciso que vocês se lembrem que quando a gente tem como referência a porcentagem, o meu total em termos de porcentagem é de 100%, certo? Eu vou falar de um total de leitores que seria então de 100% dos meus leitores. Tem que ver aqui quantos que curtem pelo menos um dos três. Então, se eu somar todas essas 7 regiões internas, vai dar quanto? Confiram comigo, ó. Isso aqui tudo junto já está dando 35%. Beleza? 35 mais 5 vai dar 40. 40 mais 10 vai dar 50. 50 mais 5 tem que dar 55. Então, aqui dentro, no que seria a união dos três conjuntos, eu tenho 55%. Cálculo que, por favor, na hora da prova você vai fazer como eu fiz aqui, de cabeça. Para deixar a justificativa, vou colocar aqui embaixo, olha, a união dos três conjuntos me daria, então, os 35%, mais 5%, mais 10%, mais 5%, que a gente viu, então, que deu 55%. Bruno, oi, fiquei numa dúvida. Nesse rascunho que você fez, de onde você tirou esse 35%? Eu não entendi. É a soma disso aqui já tudo de uma vez, ó. Isso aqui tudo tá dando 35%. Mais esse 5, mais esse 10, mais esse 5. Beleza? Se você descobriu, então, que esse 55%, confia em mim, deixa eu ser chato. Esses 55% são aqueles que leem pelo menos um dos três. Acostumem-se com esse termo, tá bom? Quando eu falo que eles leem pelo menos um dos três, o total dos que leem pelo menos um tem a ver com a união desses três conjuntos. Isso aqui aparece em enunciado e muita gente às vezes não liga o nome da pessoa. Se eu estou falando que eles leem pelo menos um dos três, é porque eles têm que estar aqui, olha, na união desses três conjuntos. Então, se 55% dos leitores leem pelo menos um dos três, quantos por cento dos entrevistados não curtem qualquer um dos três? Seria o que a gente entende como sendo complementar.
Nenhum dos três seria, então, ó, nenhum jornal seria o meu total, que é de 100%, menos aqueles 55%, que leem pelo menos um. Então, nenhum dos três jornais, eu tenho 45%, ok? Aqui no final, ele traz uma situação que ele coloca para vocês assim, ó. Se o contingente de habitantes dessa comunidade que não leem nenhum dos três jornais está entre 270 e 360, então o contingente dos leitores exclusivos do jornal M. Aqui ele traz para a gente uma informação que é o seguinte, olha, tá vendo essa galera que não lê nenhum dos três, que a gente agora descobriu que são 45%? Esses 45%, eles podem representar um total que fique entre 270 e 360. E aí, qual que seria o percentual dos que gostam apenas de M? Quantos que são os que gostam apenas de M? São 5%. O que eu vou fazer aqui? Vou montar duas regrinhas de 3, tá bom? Partindo do princípio, por exemplo, que esse 45% corresponde ao menor valor que a gente tem, que é 270. Então, vou colocar aqui, ó, 45%. Eu vou imaginar que seriam, por exemplo, 270, certo? Se esses 45% fossem 270, quantos que seriam esses 5%? Por que você está pegando esses 5%? Porque eles querem saber algo relativo àqueles que são exclusivos do jornal M, apenas M. Apenas M nós vimos que são 5%. Então aqui, ó, se 45% fossem 270, 5% seria quanto? Bom, aí aqui você pode pegar, multiplicar cruzado se quiser, tá bom? 45 vezes x igual a 5 vezes 270, fazer suas continhas e tudo mais, mas aqui nem precisa multiplicar cruzado, porque já existe aqui, olha, um coeficiente direto, né? O 45 para virar o 5 é só eu dividir por 9. Então, ó, se quiser, pode entender simplesmente que eu tenho que dividir isso aqui por 9 e que o meu x aqui, então, seria 270 dividido por 9. Então, eu teria uma situação em que, só para vocês entenderem, se esses 45% fossem 270, então esses 5% teriam que ser quanto? Esses 5% teriam que ser 30. Já dá uma olhada aqui nas alternativas, vocês vão ver que eu tinha duas aqui que traziam 30, letra A ou letra C. O outro elemento do intervalo que ele colocou foi o 360. E aí a mesma história. Se aqueles 45% correspondessem a 360, aí os 5% corresponderiam a quanto? A um outro valor y, e aí a jogada é a mesma. Se você quiser, você pode multiplicar cruzado, o 45 pelo y e o 5 pelo 360, ou simplesmente entender que para o 45 virar o 5 eu posso dividir por 9 e que para o 360 virar o y eu posso dividir por 9. Logo, o meu y então teria que ser 360 por 9, 40, certo? Então aqui no final, o que ele deixou indicado foi isso, olha, esse 45% ele pode variar de 270 a 360. Se esses 45% variarem de 270 a 360, de quanto que vai, de qual intervalo que eu vou ter de variação para esses 5%? De 30 a 40. De 30 a 40, gabarito correto para essa que está aqui então foi a letra C de casa. Tá bom? Então, de novo, vou sempre reforçar, porque apesar de a gente ir algumas vezes aqui, né, repetir, mas o tempo que eu gasto para explicar, rascunhando tudo, detalhando tudo, jamais vai ser o tempo que você vai gastar na hora da prova, tá bom? Pô, o professor gastou, sei lá quantos minutos eu gastei. 10 minutos para resolver uma questão, não faço nunca. Não, gente, na hora da prova você não vai estar dando uma aula, você não vai estar rascunhando aqui, explicando uma série de detalhes, tá bom? Você tem que estar bem treinado e, com certeza, bem treinado, você resolve essa questão que está aqui de maneira mais rapidinha ali na hora da prova, tá bom? Porque o que aconteceu aqui, de novo, é um clássico. Da interseção dos 3, me dá as interseções 2 a 2, aí já vai aqui, ó, de forma mecânica. No fim, ele ainda joga aqui um cálculo proporcional, o que vai ser bem típico sempre da Cisgran-Rio. Tentar ali, dentro de um mesmo enunciado, trazer mais de um ponto do seu edital. Então aqui, minimamente, ele brincou com teoria dos conjuntos e porcentagem com cálculo de proporção aqui ao fim, tá bom? Bora para mais uma. Olha essa. 52 estudantes foram submetidos a uma prova composta de 3 questões objetivas. Do total de estudantes, 31 acertaram a questão 2, 17 acertaram as questões 1 e 3, 6 acertaram apenas a questão 3 e 5 gabaritaram a prova. Sabendo que nenhum estudante obteve nota 0, quantos acertaram somente a questão 1? Então vem aqui as alternativas, ok?
Bom, aí, beleza, você foi, pegou, se situou, que essa questão que está aqui, ela é uma questão que envolve teoria dos conjuntos. Ah, mas como que eu estou sabendo aqui que é uma questão que envolve teoria dos conjuntos? Porque ele começa a falar dessas interseções, né? São 3 questões, aí tem uma galera que acertou a 1 e a 3, a 1 e a 2, tem ali. Então, quando começa a vir com essa história de que, igual na questão anterior, pô, são jornais, aí eu tenho aquela galera que gosta de 1 e 2, que gosta dos 3 jornais. Isso é teoria dos conjuntos. E aí, se quiser, pode diagramar. Diagramar que eu falo é representar aqui com os conjuntos, certo? Com os diagramas. Olha, então eu vou colocar aqui o que seria o número de acertos da minha questão 1, da minha questão 2 e da minha questão 3. Perfeito? Ele avisa para mim que 52 estudantes foram submetidos a uma prova que tem 3 questões objetivas. Então, esse total para a gente aqui já é importante, certo? São 52 estudantes. Aí ele fala, do total de estudantes, 31. Então, até esse detalhezinho aqui, né? Ó, que ele vai trazendo na forma de texto. Então, são 31 que acertaram a questão 2. Quando ele fala que esses 31 acertaram a questão 2, é a soma dessas 4 regiões aqui, ó. Essa que está aqui, mais essa e mais essa. A soma de todas essas regiões vai ter que fechar em quanto aqui para mim? Olha, vai ter que fechar em 31, beleza? Então, ó, 31 acertaram a questão 2. Por enquanto, eu não consigo fazer absolutamente nada com essa informação, tá bom? Depois, 17 acertaram as questões 1 e 3. Beleza. 17 acertaram as questões 1 e 3. O que eu posso dizer de antemão sobre esse 17? Como são 17 que acertaram as questões 1 e 3... O que é 1 e 3 na teoria dos conjuntos? Lembrar que E vai passar a ideia de interseção. Então, se são os caras que acertaram as questões 1 e 3, interseção de 1 e 3 é a soma dessa região com essa. Então, a soma dessas duas regiões aqui, olha, vai ter que dar 17. Mas eu ainda não consigo muito falar sobre quanto que vai ficar aqui e quanto que vai ficar aqui. Deixa isso quietinho. Depois, 6 acertaram apenas a questão 3. Beleza, isso aqui eu já consigo encaixar aqui no meu diagrama. 6 encaixaram apenas a questão, 6 acertaram apenas a questão 3. Esses 6 eles têm que estar aqui. Porque se eles acertaram apenas a questão 3, vocês estão vendo como que o português é decisivo? Não estou brincando não, gente. Teoria dos conjuntos tem muitos exercícios que é o português que vai decidir. Na verdade, o português decide tudo, né? Mas aqui em particular, essa palavra apenas, ela influencia o seu raciocínio matemático. 6 acertaram apenas a questão 3. Então, não quer dizer que esse 6 seja a soma dessa, com essa, com essa, com essa. Ah, eu achei que 6 fosse ter que ser... Não. Mas por que aqui o 31 é a soma de todos? Porque você vai ver que aqui, olha, quando ele fala que do total de estudantes, 31 acertaram a questão 2, vocês estão vendo que aqui não tem o apenas? Ele não falou que são 31 que acertaram apenas a questão 2. Então, a palavra apenas faz com que eu tenha que encaixar esses 6 aqui, ó. 6 que acertaram apenas a questão 3. Beleza? Então, essa informação que está aqui, ó, eu vou riscar porque eu já consegui encaixar ali. As outras, por enquanto, eu estou só vendo sem conseguir colocar. O que ele quer dizer para mim com esses 5 que gabaritaram a prova? O que é o gabaritar a prova, gente? Ora, se a prova tinha 3 questões e se 5 gabaritaram, é porque 5 acertaram as 3, perfeito? Se 5 acertaram as 3, é porque esses 5 vão ter que estar onde aqui? Olha, vai ter que estar ali na região central, que é a única que pega as 3 questões ao mesmo tempo. Então, ao dizer que 5 gabaritaram, eu vou colocar para vocês aqui, então, olha, esses 5 na interseção dos 3 conjuntos. Perfeito? Então aqui, ó, 5 gabaritaram a prova. Ele fala que nenhum estudante obteve nota 0. Ora, se nenhum estudante obteve nota 0, é porque nenhum estudante está aqui do lado de fora. A gente tem 0 elementos aqui do lado de fora. Porque se eu tivesse algum estudante que zerou, é porque então ele não teria acertado a questão 1, nem questão 2, nem questão 3. Como ele disse para mim que nenhum estudante obteve nota 0, é porque nenhum pode ter errado as 3 ao mesmo tempo. Em outras palavras, aqueles 52 tem que ter acertado pelo menos uma das 3.
Lembrando, então, que esse 51 vai representar a união desses três conjuntos, tá bom? Então, ó, aqui do lado de fora fica com 0, e aqui é o 52. Eu falei 51, são 52 que eu tenho que ter na união. Agora vamos voltar, então, e mexer um pouquinho mais nisso aqui. O que a gente tem? Vejam, ele fala para mim que 17 acertaram as questões 1 e 3. Ora, como 17 acertaram as questões 1 e 3, vejam, 17 acertaram as questões 1 e 3. Questões 1 e 3, tá aqui, ó. São 17 que tem que estar, ó, nessas duas regiões, perfeito? Como 17 acertaram as questões 1 e 3, a gente vai ficar então aqui com 17 menos 5, que vai ter que dar 12. E aí eu posso falar para vocês então, olha, que eu tenho 12 que acertaram apenas as questões 1 e 3, perfeito? Esses 12 aqui, ó, esses 12 acertaram apenas as questões 1 e 3. Como eu tinha 17, ele falou aqui, ó, 17 acertaram 1 e 3. Então esses dois acertaram apenas 1 e 3. Então, ó, essa segunda informação que está aqui, aliás, essa informação a gente já conseguiu utilizar. Essa informação que está aqui, ó, a gente conseguiu utilizar. Ele falou que 31 acertaram a questão 2 e o nosso total é de 52. Então veja para cá, vem aqui comigo, ó. Como aqui a gente tem 31, eles querem saber quantos que eu vou ter aqui. Olha como que a gente vai conseguir matar esse exercício agora. A gente não tem um total de 52? Beleza. Eles querem saber quantos que acertaram apenas a questão 1. Eu quero saber quanto que eu vou ter aqui. Veja se vocês não concordam comigo. Se eu pegar desse meu total, que é 52, e tirar toda essa galera que tá aqui, ó, tirar tudo isso daqui, que dá 31. Pô, Brão, mas aí me deu uma agonia nesse exercício, porque eu não consegui descobrir quanto que tá aqui, quanto que tá aqui, quanto que tá aqui. Não tem problema. É porque a pergunta para a qual ele direcionou o exercício não vai depender de saber especificamente quanto que tá aqui, aqui e aqui. E é importante, inclusive, que você resolva uma questão desse tipo, para você não ficar na hora da prova se cobrando isso. Ah, mas eu não consegui descobrir quanto tá. Cara, você tem que focar na pergunta. Dependendo do exercício, pode ser que a gente consiga descobrir os valores de todas as regiões, sim, como foi o da questão anterior, perfeito. Agora tem que abrir a mente. Dependendo da forma como ele direciona o questionamento da pergunta, ele não precisa saber quanto está aqui, aqui e aqui. Então, como que a gente faz para descobrir quanto que eu tenho aqui? É simples. Pega esse 52, tira o total que eu tenho aqui, que é 31, tira esse 12 que eu vi que está aqui e tira o 6. O que sobra, gente, é a galera que vai estar aqui na minha região, correspondente aos que acertaram apenas a questão 1, tá? Então, ó, apenas Q1, você viu que ele entregou as informações aqui na medida, tá vendo aí, ó? Os que acertaram apenas Q1 são 52, que é o meu total, menos toda essa galera aqui, ó, menos os 31, certo? Então vai ficar, ó, 52 menos o 31. Brunão, aí eu não tenho que tirar esses 5 aqui, não? Não, o 5, velho, ele já foi descontado aqui no meio desse 31, certo? Quando eu arranco fora esses 31, eu já estou tirando fora esses 5. Cuidado com ele, que ele pode dar problema ali, tá bom? Mas entenda, ele já está sendo arrancado no meio desses 31 aqui. Tira esses 12 e tira também esses 6, certo? Então, olha, 31 menos 12 menos 6. Tá vendo aqui, ó? Tirei aqueles 31, ali dentro eu já tinha os 5, e tirei também, ó, esses 6 que tá aqui. Acabou. Fazendo essa continha aí, a gente chega à resposta do exercício. Então me ajuda. 52, se eu for tirar 31, eu vou ficar com 21. 21, se eu for tirar 12, vai dar 9. 9, quando eu for tirar 6, vai ficar 3. E aí, então, aqui, olha, eu tenho 3 elementos, fazendo, então, com que o gabarito correto para essa questão que tá aqui seja a letra A. Fechado? Informações aqui, então, apresentadas na medida para o que vocês precisariam, certo? Todos os dados aqui, ó, esses 5 foi importante para que eu pudesse encontrar esse 12, esse 6 ele passou, e o 31, que a gente entende como sendo o total ali dos que acertaram a Q2. Gabarito correto para essa letra A, tá feita mais uma. E aí, com isso, eu fecho com vocês esse bloco em que eu trouxe, então, questões envolvendo a parte de teoria dos conjuntos com questões da banca Sesgran Rio. Conseguimos passar bem por ela? Espero que sim. Se tiver dúvida, dificuldade, veja aí se há necessidade de voltar nos vídeos de teoria ou se é realmente uma questão de começar a se acostumar com a linguagem da banca. Sempre falo muito com vocês sobre isso. Cada banca tem uma conversa, tem um jeito de se expressar mesmo através de seus enunciados. O que você vai ter que fazer a partir de agora
é se acostumar de uma vez por todas com a linguagem dos enunciados da Banca Sesgran Rio. Daqui a pouquinho eu volto, porque eu trouxe mais questões para a gente poder tratar dentro desse nosso assunto, dentro dessa nossa aula. Daqui a pouquinho eu volto. Valeu!